Anjos. Todas as ordens de hostes angélicas devotam-se aos serviços vários do universo e servem, de um ou de outro modo, as ordens mais elevadas de seres celestes. Mas são os supernafins, os seconafins e serafins que, em números elevados, são empregados na execução do esquema ascendente de aperfeiçoamento progressivo dos filhos do tempo. Funcionando no universo central, nos superuniversos e nos universos locais, eles formam aquela corrente inquebrantável de espíritos ministradores, a qual tem sido provida pelo Espírito Infinito, para ajudar e guiar todos aqueles que procuram alcançar o Pai Universal por intermédio do Filho Eterno. Os anjos guardiães. Os serafins são os anjos guardiães devotados à ministração aos indivíduos mortais. Os serafins planetários realmente são espíritos ministradores, como ajudantes espirituais do homem mortal. Os serafins são os anjos tradicionais do céu. Eles são os espíritos ministradores que vivem muito perto de vós e que muito fazem por vós. Eles têm ministrado em Urântia desde os primeiros tempos da inteligência humana. O ensinamento sobre os anjos guardiães não é um mito. Certos tipos de seres humanos, de fato, têm anjos pessoais. Foi em reconhecimento disso que Jesus, ao falar das crianças do reino do céu, disse: "Cuidai para que não desprezeis nenhum desses pequenos. Pois vos digo, os seus anjos sempre discernem a presença do Espírito do meu Pai." Eles são designados de acordo com a inteligência humana, a sua espiritualidade e destino. Intelectualmente, a humanidade é dividida em 3 classes. Os de mente subnormal, que são aqueles que não exercem um poder normal de vontade, aqueles que não tomam as decisões normais. Essa classe abrange aqueles que não podem compreender a ideia de Deus e falta-lhes a capacidade para a adoração inteligente da deidade. O tipo médio. O tipo de mente humana normal, do ponto de vista da ministração seráfica. A maioria dos homens e mulheres é agrupado em 7 classes, de acordo com seu status de realização dentro dos círculos de progresso humano e de desenvolvimento espiritual. E os de mente supranormal são aqueles de grande decisão e potencial indubitável de realização espiritual. São homens e mulheres que, mais ou menos, gozam de algum contato com seus ajustadores residentes, membros dos vários corpos de reserva do destino. Não importa em qual círculo humano possa estar, se esse indivíduo é convocado para qualquer dos vários corpos de reserva do destino, então, exatamente nesse momento e nessa circunstância, serafins pessoais lhe são designados e, desse momento até que a sua carreira terrena termine, esse mortal vai desfrutar da contínua ministração e do incessante cuidado de um anjo da guarda. E também quando qualquer ser humano toma a suprema decisão, quando há um compromisso real com o ajustador, um anjo pessoal é imediatamente designado para aquela alma. Para o ministério aos chamados seres normais, a designação do serafim é feita de acordo com a realização humana dentro dos círculos de intelectualidade e de espiritualidade. Vós começais com a vossa mente de investidura mortal no 7º círculo e avançais interiormente na tarefa de autocompreensão, autoconquista e automestria, e, círculo a círculo, vós avançais. Os seres humanos, no círculo inicial ou 7º, têm um anjo guardião com uma companhia de querubins assistentes designados para a custódia e guarda de 1000 mortais.
No sexto círculo, um par seráfico com uma companhia de querubins é designado para guiar esses mortais ascendentes em grupos de 500. E quando o quinto círculo é alcançado, os seres humanos são agrupados em companhias de aproximadamente 100, e um par de serafins guardiães com um grupo de querubins fica encarregado da guarda. Ao atingir o quarto círculo, os seres mortais são reunidos em grupos de 10, e, de novo, a guarda é dada a um par de serafins assistidos por uma companhia de querubins. E quando uma mente mortal rompe a inércia do legado animal e atinge o terceiro círculo de intelectualidade humana e de espiritualidade adquirida, o anjo pessoal, na verdade 2 deles, irá, daí por diante, estar única e exclusivamente devotado a esse mortal ascendente. Para todas as missões angélicas, os serafins são escolhidos de um grupo de voluntários e as suas atribuições estão sempre de acordo com as necessidades humanas e considerando o status do par angélico. Os anjos desenvolvem um afeto duradouro para com os seus companheiros humanos, e vós também ireis, se pudesseis enxergar os serafins, desenvolver um afeto caloroso por eles. Eles compartilham a maioria das vossas emoções e experimentam outras mais. A única emoção que atua em vós e que, de um certo modo, lhes é difícil de compreender é o medo animal herdado. Os anjos realmente acham difícil compreender por que vós permitis, com tanta persistência, que os vossos poderes intelectuais e mesmo a vossa fé religiosa sejam de tal forma dominados pelo medo, tão caprichosamente desmoralizados pelo pânico impensado, cheio de pavor e de ansiedade. Como os querubins, geralmente os serafins servem aos pares. Quando um par seráfico aceita o compromisso de guardião, eles servem pelo resto da vida ao mesmo ser humano. No nível espiritual, o serafim torna pessoais muitas ministrações no universo que, de outro modo, seriam impessoais ou pré-pessoais. Eles são coordenadores. No nível intelectual, eles são os correlacionadores da mente e da amorôncia. Eles são os intérpretes. E, no nível físico, eles manipulam o ambiente terrestre por meio da sua ligação com os mestres controladores físicos e por meio da ministração cooperativa junto com as criaturas intermediárias. Os serafins são estimuladores da mente. Eles continuamente promovem decisões que são realizadoras dos círculos na mente humana. Eles fazem isso não como o ajustador o faz, operando de dentro e por meio da alma. Eles o fazem mais de fora para dentro, trabalhando por intermédio do meio ambiente social, ético e moral dos seres humanos. Eles funcionam como uma agência pessoal de ministração do Espírito Infinito. O impulso para a oração, tão frequentemente experimentado pelos mortais conscientes de Deus, muitas vezes surge como consequência da influência seráfica. Embora aparentemente não haja nenhuma comunicação entre os ajustadores residentes e os serafins que rodeiam o homem, eles sempre parecem trabalhar em perfeita harmonia e em um acordo primoroso. Os anjos não invadem o santuário da mente humana, eles não manipulam a vontade dos mortais, e nem têm os anjos ou qualquer outra ordem de personalidades no universo poder ou autoridade para limitar ou cercear as prerrogativas da escolha humana. Os anjos estão tão próximos de vós e, com tanto sentimento, cuidam de vós que, figurativamente, choram por causa da vossa intolerância voluntariosa e da vossa teimosia. Os serafins não derramam lágrimas físicas, eles não têm corpos físicos,
e nem possuem asas. Durante a vida na carne, a inteligência dos anjos não está diretamente disponível para os mortais. Não são supervisores nem diretores, são simplesmente guardiães. Os serafins vos guardam. Eles não intervêm na rotina dos afazeres da vida humana. Eles não se intrometem no quadro do drama humano, exceto nas emergências. No instante em que desaparece da mente humana a chama piloto de luz, a luminosidade espiritual que o serafim associa à presença do ajustador, a partir desse momento, o anjo que exerce a guarda reporta-se pessoalmente aos anjos comandantes e desse candidato à ascensão do universo. E, ao ser-lhe concedida essa permissão, pelo comandante dessa mais alta unidade organizacional, esse guardião do destino toma o seu caminho para o primeiro mundo das mansões e lá espera pela reconscientização do seu antigo protegido na carne. O serafim guardião é o fiel custódio dos valores de sobrevivência da alma adormecida dos homens mortais. Realmente, na carreira de um mortal ascendente, esse primeiro despertar nas terras dos mundos das mansões é uma época memorável, e será ali, pela primeira vez, que podereis enxergar, de fato, os vossos companheiros angélicos há muito amados e sempre presentes nos dias terrenos. Nas esferas moronciais, os serafins guardiães, há 2 deles, serão os vossos companheiros, as claras. Com o vosso alcançar do estado moroncial maduro, eles vos acompanham, passando por Jerusalém e pelos mundos interligados do sistema de progresso e cultura. Após isso, eles irão convosco a Edêntia, com as suas 70 esferas de socialização avançada, e, subsequentemente, eles vos pilotarão até os mundos dos Melquisedeques e seguirão junto convosco na magnífica carreira pelos mundos sedes centrais do universo. E, quando vós houverdes aprendido a sabedoria e a cultura dos Melquisedeques, eles vos levarão até Salvington, onde vós vos encontrareis face a face com o soberano de todo o Nébadon. Tais serafins ascendentes, subsequentemente, abraçam serviços diferentes no corpo dos finalitores e no corpo seráfico dos completos. Homem e anjo podem, ou não, ser reunidos no serviço eterno, mas, para onde quer que os compromissos seráficos os levem, os serafins estão sempre em comunicação com seus antigos protegidos dos mundos evolucionários, os mortais ascendentes do tempo. A associação íntima e as ligações afetuosas dos mundos de origem humana nunca são esquecidas, nem rompidas completamente. Nas idades eternas, homens e anjos cooperarão no serviço divino, tal como o fizeram na carreira do tempo. Os serafins e os seus querubins solidários têm muito a ver com os detalhes do governo supra-humano de um planeta, especialmente em mundos que foram isolados pela rebelião. Os anjos, habilmente ajudados pelos seres intermediários, funcionam em Urântia, de fato, como os ministros supramateriais que executam os mandados do governador-geral residente e de todos os seus colaboradores e subordinados. Os serafins, como uma classe, estão ocupados com muitos outros compromissos, além daqueles de guarda pessoal ou grupal. Urântia não está sem um supervisionamento próprio e efetivo dos governantes do sistema, da constelação e do universo. Contudo, o governo deste planeta é diferente do de qualquer outro mundo no sistema de Satânia, e mesmo no de Nébadon. Essa singularidade no vosso plano de supervisão deve-se a uma série de circunstâncias pouco comuns. Ao status de Urântia ser um planeta de modificação de vida, as premências geradas pela rebelião de Lúcifer, as descontinuidades ocasionadas pela falta adâmica,
As irregularidades advindas do fato de Urântia haver sido uns dos mundos de auto-outorga do soberano do universo, Micael de Nébadon, e atual príncipe planetário de Urântia. A função especial dos 24 diretores planetários. A existência no planeta de um circuito de arcanjos. A designação mais recente de Maquiventa Melquisedeque, já encarnado anteriormente como príncipe planetário vice-regente. Quando o primeiro governador-geral chegou a Urântia, e isso coincidiu com o momento do envio e da efusão do Espírito da Verdade, ele veio acompanhado por 12 corpos de serafins especiais, graduados em Serafiton, que foram imediatamente designados para certos serviços planetários especiais. Os 12 corpos de serafins mestres da supervisão planetária funcionam em Urântia como os anjos epocais. Estes são os anjos da idade presente. Esses ministros celestes estão incumbidos da supervisão e direção dos assuntos de cada geração, pois são designados para adequar-se ao mosaico da época em que os fatos estão ocorrendo. Os anjos do progresso. A estes serafins é confiada a tarefa da iniciação do progresso evolucionário das sucessivas idades sociais. Eles fomentam o desenvolvimento dentro da trajetória inerente às criaturas evolucionárias e trabalham incessantemente para fazer com que as coisas sejam como elas deveriam ser. Os guardiães religiosos. Estes são os anjos das igrejas, os defensores honestos pelo que é e pelo que tem sido. Eles trabalham para manter os ideais daquilo que sobreviveu, para que seja feita a passagem segura de uma época para outra dos valores morais. Eles são como um checkmate para os anjos do progresso, a todo tempo buscando transladar de uma geração a outra os valores imperecíveis, transformando as formas velhas e passageiras em novas e, portanto, em padrões menos cristalizados de pensamento e conduta. Esses anjos lutam pelas formas espirituais, mas eles não são fonte de ultrasectarismo, nem das divisões sem sentido surgidas da controvérsia entre os religiosos professos. Os anjos da vida nacional. Estes são os anjos das trombetas, diretores das atuações políticas da vida nacional em Urântia. É particularmente por intermédio da ministração dessa divisão seráfica que os Altíssimos governam no reino dos homens. Os anjos das raças, aqueles que trabalham para a conservação das raças evolucionárias do tempo, independentemente das suas questões políticas e agrupamentos religiosos. Em Urântia, há remanescentes de 9 raças humanas miscigenadas e que culminaram no povo destes tempos modernos. Esses serafins estão intimamente ligados ao ministério dos comissionados da raça. Os anjos do futuro. Estes são os anjos dos projetos, que prognosticam uma época futura e planejam a realização de coisas melhores para uma dispensação nova e avançada. Eles são os arquitetos das eras sucessivas. Os anjos do esclarecimento. Eles são dedicados a fomentar a instrução no planeta. Esses anjos ocupam-se com o aperfeiçoamento mental e moral, em tudo o que isso concerne aos indivíduos, famílias, grupos, escolas, comunidades, nações e raças inteiras. Os anjos da saúde. Estes são os ministros seráficos designados para assistência às agências mortais que se dedicam à promoção da saúde e à prevenção de doenças. Os serafins do lar. Eles são ministros angélicos dedicados à preservação e ao avanço do lar,
a instituição básica da civilização humana. Os anjos da indústria. Este grupo seráfico ocupa-se em fomentar o desenvolvimento industrial e em melhorar as condições econômicas dos povos de Urântia. Os anjos das diversões. Estes são os serafins que fomentam o valor do divertimento, do humor e do descanso. Eles procuram elevar sempre as diversões e as recreações do homem, promovendo, desse modo, um aproveitamento melhor do lazer humano. Os anjos do ministério supra-humano. Estes são os anjos dos anjos. São os serafins que estão designados à ministração a todas as outras vidas supra-humanas no planeta, temporária ou permanentemente. Nenhum desses grupos angélicos exerce o controle direto ou arbitrário sobre o domínio dos seus compromissos. Eles não podem controlar totalmente os assuntos dos seus respectivos domínios de ação, mas podem manipular, e assim o fazem, as condições planetárias e, assim, associar as circunstâncias de modo a influenciar favoravelmente as esferas da atividade humana às quais estão ligados. Os serafins mestres da supervisão planetária utilizam-se de muitos meios para levar adiante as suas missões. Eles funcionam como centros ideacionais de compensação, como focalizadores da mente e promotores de projetos. Embora incapazes de injetar concepções novas ou mais elevadas nas mentes humanas, eles atuam, frequentemente, para intensificar algum ideal mais elevado que já haja surgido em um intelecto humano. Entre as muitas coisas que tornam difícil de compreender qualquer coisa sobre o futuro governo de Urântia, uma das mais importantes tornou-se a localização no planeta de um circuito e de uma sede central divisional de arcanjos. O vosso mundo isolado não está esquecido nos conselhos do universo. Urântia não é um órfão cósmico estigmatizado pelo pecado e sem acesso ao cuidado divino em consequência da rebelião. De Ulversa a Salvington e até abaixo em Jerusalém, mesmo em Avona e no paraíso, todos sabem que estamos aqui. E vós, mortais, ora residindo em Urântia, estáis sendo tão ternamente amados e tão fielmente cuidados, que é como se a esfera nunca houvesse sido traída por um príncipe planetário, e até mesmo mais. É eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio, vos ama. Os arcanjos não estão de modo algum ligados à administração rotineira do universo, permanecendo dedicados ao trabalho de sobrevivência da criatura e à continuidade da carreira ascendente dos mortais do tempo e do espaço. Em geral, os arcanjos são designados para o serviço e ministração da ordem avonal de filiação. Um corpo de 100 deles acompanha cada filho do paraíso na sua auto-outorga em um mundo habitado. Certas atividades dos arcanjos são dirigidas de um pequeno mundo habitado, aparentemente insignificante, chamado Urântia. Podeis compreendeis o significado do fato de que o vosso humilde e confuso planeta haja passado a ser uma sede divisional para a administração do universo e para a direção de certas atividades dos arcanjos que têm a ver com o esquema de ascensão ao paraíso? Isso, sem dúvida, prognostica uma concentração futura de outras atividades ascendentes no mundo de auto-outorga de Micael e empresta uma importância imensa e solene à promessa pessoal do Mestre: eu virei novamente. Os serafins
Junto com os seus colaboradores, os querubins e os sanubins, constituem o corpo angélico de um universo local. Os serafins são criados pelo espírito materno do universo. Essas ordens angélicas são projetadas na época em que se planeja a evolução das criaturas mortais volitivas. Os anjos não têm corpos materiais, mas são seres definidos, contínuos e discretos. São de natureza e origem espirituais. Embora invisíveis para os mortais, eles percebem-vos, enquanto ainda na carne e sem a ajuda de transformadores ou de conversores. Eles compreendem intelectualmente o modo de vida mortal e compartilham com os homens de todas as emoções e sentimentos não sensuais. Apreciam os vossos esforços na música, na arte e no humorismo verdadeiro, e têm grande prazer com isso. Conhecem plenamente as vossas lutas morais e dificuldades espirituais. Amam os seres humanos e apenas o bem pode resultar dos vossos esforços para compreendê-los e amá-los. Embora os serafins sejam seres muito afetuosos e compassivos, não são criaturas com emoções sexuadas. São muito como vós sereis nos mundos das mansões, aonde não ireis nem casar, nem ser dados em casamento, mas sereis como os anjos nos céus. Os serafins são criados, pois, para funcionar tanto no nível espiritual quanto no nível material. Há poucas fases da atividade moroncial ou espiritual que não estejam abertas às suas ministrações. Embora os anjos estejam, quanto ao status pessoal, muito distantes dos seres humanos, em certas atuações funcionais, os serafins ultrapassam de longe os mortais. Eles possuem vários poderes que vão muito além da compreensão humana. Por exemplo, a vós foi dito que os cabelos mesmos da vossa cabeça estão contados. E isso é verdade, pois que estão. Mas um serafim não passa o seu tempo contando-os, nem mantendo o seu número atualizado. Os anjos têm poderes inerentes de percepção para essas coisas, automáticos, segundo a vossa forma de perceber. Vós ireis verdadeiramente considerar um serafim como um prodígio matemático. Assim é que inúmeros deveres, que seriam tarefas enormes para os mortais, são realizados com extrema facilidade pelos serafins. Os anjos são superiores a vós em status espiritual, mas não são os vossos juízes, nem acusadores. Não importando quais sejam as vossas faltas, os anjos, ainda que maiores em poder e força, não fazem nenhuma acusação contra vós. Os anjos não fazem o julgamento da humanidade, assim como os indivíduos mortais não deveriam prejulgar os seus semelhantes. Vós fazeis bem em amá-los, mas não deveis adorá-los. Os anjos não são objetos de culto. O nono grupo das 7 esferas primárias no circuito de Salvington são os mundos dos serafins. Cada um desses mundos tem 6 satélites tributários, onde estão as escolas especiais que se dedicam a todas as fases de aperfeiçoamento seráfico. Esses mundos sedes centrais estão entre os reinos magníficos de Nebadon. Os domínios seráficos são caracterizados tanto pela beleza como pela amplidão. Neles, cada serafim tem um verdadeiro lar, e lar significa o domicílio de 2 serafins, pois eles vivem aos pares. Conquanto não sejam masculinos nem femininos, como são os filhos materiais e as raças mortais. Os serafins são negativos e positivos.
e a maioria dos compromissos requer os 2 anjos para realizar a tarefa. Além dos lares de designação, os serafins têm também sedes centrais de grupo, companhia, batalhão e unidade. Os serafins passam seu primeiro milênio como observadores não designados em Salvington e nos mundos escolas interassociados. O segundo milênio é passado nos mundos seráficos do circuito de Salvington. E os Melquisedeques também têm uma grande participação na educação e aperfeiçoamento de todos os anjos do nosso universo local, os serafins, querubins e os sanubins. Os serafins são iniciados para serem espíritos de ministração, servindo como observadores nos mundos evolucionários mais baixos. Após essa experiência, retornam aos mundos interassociados da sede central da constelação designada, para começarem os estudos avançados e prepararem-se mais definitivamente para o serviço em algum sistema local em particular. Após essa educação geral, eles avançam para servir em algum dentre os sistemas locais. O seu trabalho no universo não tem fronteiras nem limitações. Encontram-se intimamente associados às criaturas materiais dos mundos e estão sempre a serviço das ordens menos elevadas de personalidades espirituais, fazendo contato entre tais seres do mundo espiritual e os mortais dos reinos materiais. Após o segundo milênio de permanência nas sedes centrais seráficas, os serafins são organizados sob o comando de chefes, em grupos de 12. 12 pares, 24 serafins. E 12 desses grupos constituem uma companhia, 144 pares, 288 serafins, a qual é comandada por um líder. 12 companhias sob um comandante constituem um batalhão, 1.728 pares ou 3.456 serafins, e 12 batalhões com um diretor formam uma unidade seráfica, 20.736 pares ou 41.472 indivíduos, enquanto 12 unidades, sujeitas ao comando de um supervisor, constituem uma legião, com 248.832 pares, ou 497.664 indivíduos. Jesus aludiu a esse agrupamento de anjos naquela noite no jardim do Getsêmani, quando disse: "Eu posso agora mesmo pedir a meu Pai, e Ele me dará imediatamente mais de 12 legiões de anjos." 12 legiões de anjos compreendem uma hoste que tem 2.985.984 pares, ou 5.971.968 indivíduos, e 12 dessas hostes, 35.831.808 pares, ou 71.663.616 indivíduos, perfazem a maior organização operacional de serafins, ou seja, um exército angélico. Os querubins e sanubins são semelhantes aos serafins. Eles têm a mesma origem, mas nem sempre o mesmo destino. São espantosamente inteligentes, maravilhosamente eficientes, afetuosos de modo tocante e quase humano. Formam a mais baixa ordem de anjos. O querubim e o sanubim são inerentemente ligados e funcionalmente unidos. Um é uma personalidade de energia positiva, o outro de energia negativa.
Cada tipo de anjo é muito limitado quando funciona a sós, daí servirem costumeiramente aos pares. Os querubins e sanobins são ajudantes fiéis e eficientes dos ministros seráficos. São trabalhadores espirituais na rotina dos mundos individuais dos sistemas. Num compromisso não pessoal e em uma emergência, podem servir no lugar de um par seráfico, mas nunca atuam, nem temporariamente, como anjos da guarda dos seres humanos. Esse é um privilégio exclusivamente seráfico. Os querubins e os sanobins estão, por natureza, muito próximos dos níveis moronciais de existência e demonstram ser ainda mais eficientes nos trabalhos entre as fronteiras dos domínios físico, moroncial e espiritual. O Espírito Infinito propõe-se produzir uniformemente serafins perfeitos. Todavia, por alguma razão desconhecida, essa progenie seráfica é muito diversificada. Eles passam a ser classificados nos 7 grupos seguintes: serafins supremos, serafins superiores, serafins supervisores, serafins administradores, ajudantes planetários, ministros de transição e serafins do futuro. Dizer que algum serafim é inferior a um anjo de qualquer outro grupo não seria verdadeiro. Contudo, cada anjo, em princípio, no seu serviço, fica limitado ao grupo da sua classificação original e inerente. Eles são, contudo, criaturas experienciais e, por meio da experiência e educação complementar, podem aumentar os seus dons divinos e inerentes de aptidão, pela aquisição da experiência de habilidade funcional em um ou mais serviços seráficos. Os serafins devem adquirir conhecimento e ganhar experiência, tanto quanto os seres humanos. Eles não estão muito distantes de vós, em certos atributos de personalidade, e todos eles anseiam por começar de baixo, no nível mais baixo possível da ministração. Assim, podem almejar chegar ao nível mais elevado possível do destino experiencial. A vossa curta permanência em Urântia, esta esfera da infância mortal, é apenas um elo, o primeiríssimo da longa cadeia que irá estender-se através dos universos e através das idades eternas. Não é tanto o que aprendeis nesta primeira vida, é a experiência de viver essa vida que é importante. Mesmo o trabalho deste mundo, por mais importante que seja, não tem tanta importância, não tanto quanto a maneira com a qual vós fazeis esse trabalho. Não há nenhuma recompensa material para a vida na retidão, mas há a satisfação profunda, a consciência da realização, e isso transcende qualquer recompensa material concebível. As chaves do reino dos céus são sinceridade e mais sinceridade e mais sinceridade ainda. Todos os homens têm o alcance dessas chaves. Os homens usam-nas, avançando em status espiritual, por meio de decisões, de mais decisões e outras decisões mais ainda. A escolha moral mais elevada é a escolha do valor mais elevado possível, e, em toda e qualquer esfera, isso sempre significa escolher fazer a vontade de Deus. Se o homem escolhe assim, ele é grande, ainda que seja o mais humilde cidadão de Jerusalém, ou mesmo o menor dos mortais de Urântia. Durante toda a aventura mortal de encontrar Deus e alcançar a perfeição divina, esses ministros espirituais seráficos completos, juntamente com os fiéis espíritos ministradores do tempo, são os vossos amigos e colaboradores sempre infalíveis
e para sempre.